o convento é aqui. Esse prédio que surgiu aqui não é original, porque em 1630 a Olinda foi invadida, saqueada e se tiver quem refazer aqui no momento. O sinal era antigo Wi-Fi na época, não tinha aparelho telefônico. Então chegava alguém à procura de algum pai, o cara estava tudo acostumado. Hoje em dia já ficou mais claro. Hoje em dia chegou alguém à procura dele, a moça nem interessa. Então o Wi-Fi aí ficou saturado. Aqui existia duas torneiras na época. Ao descer, os padres davam assim um auditório. É uma sala que eles dão palestras, reuniões. A porta é do século XVIII, madeira jacarandá. Jacarandá, cedro, que é essa outra madeira aqui, são duas madeiras que o cupim não rói, porque ela é uma madeira amarga. O cupim só consegue se utilizar quando a madeira é doce. Pernambuco e Salvador eram as duas regiões do país que era rica em madeira. Essa madeira não veio de fora, é da própria região. Original do século XVIII. Como não havia tela na época, a pintura foi feita na própria madeira. E foi utilizado pinturas naturais, porque não tinha tinta. Sangue de boi, óleo de baleia, clara de ovo, leite de banana verde, a casca da banana verde e um pouco da azeitona para dar essa cor azul. O sangue de boi seria o murucum, que eles pegavam através do exílio, colocavam no vaso por 2, 3 dias com água e davam essa cor vermelha. Explica esse detalhe. Posso lhe filmar junto? Pode. As pessoas chegam aqui e dizem, Marco, a gente pensava que era um animal que era sacrificado. Não é, era a base de sementes e de fruto, as pinturas na época. Embaixo da mesa, um gato. Ô Marco, o que significa esse gato aqui embaixo dessa mesa? Era porque na época os autores, eles não se identificavam, pessoal. Toda a arte que era feita e era doado para a Igreja Católica, principalmente no período da Inquisição. Se a própria igreja não aceitasse aquela arte que foi doada, a própria igreja se mandava procurar o autor, e aí ele era punido quando ele fosse encontrado. Então, para não ser reconhecido e nem ser punido, alguns autores colocavam o animal como assinatura, outros não colocavam nada. Mas Marco, como seria o nome? Mas Marco, como é o nome desse autor? Um gato. Era uma área que eles usavam para meditar e para tomar os banhos de sal no período da clausura. Hoje não é mais usado, porque hoje não há mais clausura. Os padres já têm livre acesso de sair. Lá em cima, pessoal, vocês veem 3 camadas de telha. Ali é conhecido como tribeiral. Eirabeiro e tribeiro. Então, na época, quem tinha eirabeiro e tribeiro nas suas casas, nas igrejas, eram pessoas muito ricas. Tinha terra, poder e riqueza. Quem tinha 2 telhados também era rico e importante. Quem tinha uma camada só de telha tinha uma vida regular. E quem não tinha nem eira nem beira, era um zero à esquerda, não tinha nada. Então daí, sobre o então daí surgiu o ditado popular, né? Fulano não tem nem eira nem beira. Só que muita gente fala, mas não sabe de onde vem a origem. O piso, todo ele é dividido. Isso aqui na época funcionava como covas. Temos mais de 57 covas. Com o decorrer do tempo ia morrendo o padre daqui do convento, eles eram sendo sepultados aqui, todos que morreram. Ainda tem? Não. Tem um porém, com o passar do tempo, aí eles abriram tudo isso aqui, aí retiraram todos os ossos, alguns estão depositados ao lado da igreja, outros estão na parte de cima. Agora só temos um padre, a gente tem um padre ainda, que ele está sepultado mais adiante. Quando a gente passar lá próximo dele, eu vou explicar para vocês por que ele está e por que os outros saíram. Foi uma coisa rara da igreja católica que aconteceu nesse convento. Lá fica melhor para eu explicar para vocês quando ele chegar. Gente, os azulejos ele começa aqui, ó. São portugueses, século XVIII, ele relata a vida de São Francisco de Assis. Então aqui é o nascimento de São Francisco. Né? São Francisco nasceu no dia 4 de outubro, no ano de 1182, e morreu no dia 3 de outubro, no ano de 1226. Isso significa que ele morreu com 44 anos. O nome azulejo vem através de 2 coisas. Azul, as cores que ele leva, lejo e liso. Daí vem a origem do nome azulejo ou azul liso. A palavra azulejo, pessoal, é uma palavra árabe, mas a fabricação é portuguesa. Vamos visitar essa capelinha aqui, depois a gente vai dar toda essa volta. Pronto, pessoal, pode entrar. Pessoal, aqui estamos diante da capela do capítulo. É uma capela original do século XVI. Durante a invasão holandesa, pessoal, o que restou de original só foi essa capela. Todo o convento foi afetado, foi incendiado e saqueado pelos holandeses, que servia para os padres ler e meditar nos capítulos da Bíblia. Hoje em dia não mais. Santo Antônio, Santa Ana e Nossa Senhora, São Francisco de Assis. O teto ele tem mais de 400 anos e é original, todo em Jacarandá também, relata a passagem bíblica. Os azulejos aqui, gente, vocês veem que ele tem a cor amarela. Também é português, mas já é conhecido como azulejo decorativo. Aqui nesse convento, vocês vão visitar comigo 3 azulejos diferenciados. Religioso, decorativo e profundo. E aqui está sepultada essa família. O capitão Franco do Rego Barro. Está ele, a esposa dele, filhos e herdeiros. A maioria das igrejas de Olinda tem sepultura porque essas pessoas
além de morar nas igrejas, eles pagavam um valor para a igreja, porque eles imaginavam que ao se sepultar dentro da igreja, a alma estava protegida, né? Ele ia para o céu. Cada vez mais que a pessoa tinha um poder aquisitivo bem mais alto, se pagava um valor bem mais alto para ser sepultado mais próximo do altar. Esse é o brasão da família. Mas os ossos estão aqui ou não? Esse daqui está. Vendo aqui as conchas? E eles usavam o barro, o maçapê e o óleo da baleia para poder dar liga. Antigamente tinha tijolo nem cimento, era a base de barro e de pedras. Vamos para cá. Na visão dele, ele avista Maria e Jesus, aí ele se ajoelha. Outro detalhe é esse símbolo aqui, ó. O texto e o livro, ele representa a parte do cristianismo. A caveira representa o símbolo da morte. Vamos para cá. Aqui um dos sonhos de São Francisco que não foi realizado, né? O sonho de São Francisco era conhecer Jerusalém. No dia que ele resolve ir, no meio do caminho ele se queixa de dores muito fortes de cabeça, pessoal. Ele pede para voltar. Quando ele volta para a Itália, vem a falecer. Então ele não conseguiu conhecer Jerusalém, não. Aqui ele está rezando. Durante a reza dele, ele escuta uma voz: vai, Francisco, constrói minha igreja. Aí ele consegue construir, ó, a capela dele na cidade de Assis. Aí um certo dia, o demônio tem a ousadia de ir até a capela dele. Aí ele escuta as rodas do barulho. Quando ele abre a porta, ele se depara com a presença do demônio. Ele consegue expulsar o demônio. É muito lindo. Aqui já é outra parte, pessoal. Aqui já é a Capela de Santa Ana. Ela foi construída em 1754. Os azulejos aqui relatam a vida de Santa Ana. Essa senhora que está sentada nessa cadeira comigo no colo, o nome dela na época se chamava Meridiana. Meridiana, ela é a mãe de Santa Ana, a avó de Maria, bisavó do menino Jesus. Então muita gente não conhece a mãe de Santa Ana. Uma coisa rara, pessoal. Ela foi mãe na época com 40 anos. Você vê aqui que ela já está gestando. Era muito difícil nesse período a mulher com essa idade de ser mãe. Esses azulejos eram pintados no chão? Em Portugal, aqui eles só fizeram ser montado como se fosse um quebra-cabeça. Ó, aqui já é o nascimento de Santa Ana. E aqui vocês vão se deparar com alguns símbolos da maçonaria. Eu vou explicar para vocês qual foi a ligação que a Igreja Católica na época tiveram com os maçons. Ó, isso é um símbolo maçom. olhando aqui em cima. Ó, isso aqui é um símbolo maçom. A porta lá em cima também. Os maçons, pessoal, por ser muito rico, mesmo sem ser católico, mas sempre quando eles se reuniam entre eles sempre faziam doação de dinheiro para ajudar a Igreja Católica. Então, para retribuir um pouco da ajuda que eles fizeram para a Igreja Católica, os portugueses lá em Portugal, quando estavam fazendo as festas da igreja, eles colocavam em cima da maçonaria. Como maneira de agradecer. Ó, aqui já é a morte da mãe de Santa Ana, a morte de Meridiana. Outro detalhe, pessoal, ao descer do carro, vocês se depararam com aquela cruz ali. Qualquer parte do mundo que vocês passarem, na frente de alguma igreja, vocês se depararam com a cruz daquela, era porque na época, quando era feita as festividades religiosas, do cruzeiro para a igreja, só era permitido as festividades religiosas. Daquele cruzeiro para trás, carnaval ou festas profundas. Então o objetivo daquele cruzeiro era demarcar o terreno, separar o lado religioso e o lado profundo. Só que hoje em dia a Igreja Católica está bem aberta. Algumas agremiações carnavalescas passam e esperam de algumas igrejas. Então hoje em dia a gente fala assim, aqui a onda está todo mundo junto e misturado. Olha outra simulação aqui, ó, o Sol. Olha a outra aqui, ó. Olha a outra aqui. A estrela e a lua. Outro detalhe, pessoal, as pessoas chegam aqui e me perguntam: Marco, por que tem tantas igrejas nessa igreja? Mais de 17 painéis que a gente temos. Era porque na época, pessoal, era difícil encontrar uma pessoa que soubesse ler e escrever. Então, através das igrejas, as pessoas fossem muito fechadas. Então, cada painel dessa aqui vinha para a numeração diferenciada. Eles eram encaixotados, colocados num navio e trazidos de Portugal para cá. Então, eles só faziam ser montado como se fosse um quebra-cabeça. Então, vamos para aqui. A gente vivia muito bem acondicionado, né? Ó, aqui é o casamento de Santa Ana com São Joaquim. É cair, assim, como é que vai ser feito? Aquele que as peças ficam guardadas. Vamos fazer. Para ser o osso é esse. Quando o pensador fala, revolta. Ele está acompanhado de vários animais. Aqui ele está retirando água. Aqui está acompanhado de algumas pessoas. Aqui ele se punia. Em algumas ocasiões, o Francisco retirava toda a roupa do corpo, se castigava a si próprio, colocava a roupa novamente, se deitava no chão e pedia para alguém subir em cima dele. Se dá o nome de autoflagelação. Ele mesmo se punia quando fazia coisa que não devia.
Muitos anos depois, São Francisco resolveu se isolar nas montanhas. Então, o próprio anjo passou a levar alimentação para ele. Pessoal, sendo a primeira igreja que vocês estão visitando, vocês pisam com o pé direito e na frente do altar vocês fazem 3 pedidos. Os 2 primeiros pedidos vocês fazem para vocês que estão visitantes. O terceiro pedido, se vocês puderem, vocês fazem para mim. Vamos lá? Mel. Vamos para cá. Pronto, pessoal. Aqui a gente está diante agora da igreja Nossa Senhora das Neves. Essa igreja foi construída e foi dedicada àquela santa ali. Nossa Senhora das Neves, ela é uma santa italiana. Ela é a padroeira de uma das cidades do litoral sul da Itália. É a padroeira desta igreja e é a padroeira de João Pessoa. O antigo nome de João Pessoa na época se chamava Neve. Depois foi que passou a ser chamado o nome de João Pessoa. Essa igreja já hoje ela tem missa, casamento, funciona normalmente. Lá vocês veem algumas imagens. São José, Nossa Senhora das Neves e Santo Antônio. Aqui, a padroeira do Morro de Recife, Nossa Senhora da Conceição. Vamos para cá. Ó, esses azulejos aqui eles já relatam a vida do menino Jesus. Aqui é o nascimento dele e aqui é a circuncisão dele. Como ele era judeu, ele foi circuncisado. Então, em lugar nenhum do mundo, vocês encontram a história dele sendo circuncisado em azulejo, só nessa igreja. Do lado de cá temos essa outra parte que é a capela de São Roque. Esse é o barroco, o rococó, que passa a ser um barroco mais detalhado. Lá no altar a gente tem a imagem de São Roque, São Francisco, Santa Isabel da Hungria. O teto tem mais de 200 anos e é original, todo em jacarandá. Relata pessoas que foram bispo e alguns que chegaram a vir a santo. A parte lateral aqui também funciona a ordem terceira. Era aquela pessoa que não poderia ser freire nem padre, porque já tem um pouco desacostumado. Então, por ser católico, para não ficar de fora da igreja católica, criaram a ordem terceira, que é chamada o nome de leigos. O detalhe é a respeito do casamento, pessoal. Quem tem eira, beira e trebeira, se casa aqui. Quem tem eira e beira também. Aí quem tem o cuidado só convida poucas pessoas e se casa muito. E quem não tem eira, nem beira, nem trebeira, que é o meu caso, a gente tem 2 opções. A primeira opção é, procuramos outro local para se casar. A segunda opção é a mais fraca, que a gente não se casa. Se conhece, se junta e vem uma semana. Se quiserem que eu tire uma foto de vocês, ó, vocês ficam aqui, ó. Aí, ó. Já tem já o local exato. Ó, gente, e esse aqui, ó, esse mapa aqui, eu vou mostrar a vocês, é o que é o roteiro da cidade que vocês podem visitar, que não é cansativo. A gente está aqui, ó. Pode fazer isso aqui para conhecer. É interessante, pelo menos vocês estão vendo agora a diferença. Vocês estão conhecendo e estão sabendo da história. É um passeio que é diferenciado. Tá? Além de conhecer, está sabendo o que está visitando. Então, às vezes as pessoas perguntam se eu fico só aqui. Não, isso aí faz esse passeio com vocês. Aí esse passeio pode ser feito uma parte com o carro, uma parte caminhando. Sobe com o carro, tem como estacionar o carro aqui na parte alta. Aí faz esse trajeto aqui na parte alta, caminhando, que é pertinho. Depois volta, vai para o carro e faz a parte de baixo. Em 1686 que ele está aqui, porque além de ele ser um padre franciscano, ele também era na época maçom. Aí no dia que ele morre, ele era muito rico. Aí não tinha herdeiro, a igreja católica vai à procura de algum herdeiro dele. Já era idoso, né? Já era bem velho. Como não tinha ninguém, todo o dinheiro dele ficou para a igreja. A própria igreja católica falou, ó, ele morreu, deixou todo o dinheiro dele para a gente. Mais de 57 morreram, não deixaram. Pronto, aqui são azulejos profanos, né? Vocês visitaram comigo ali azulejo religioso, decorativo, isso é o profundo. Ele está simbolizando o cotidiano deles lá na cidade de Lisboa. E tudo que era feito fora da igreja católica para a igreja era profano. Antigamente a pessoa tinha que dedicar sua própria vida à igreja católica. Então eles trouxeram também um pouco de azulejo, simbolizando o cotidiano dele lá na cidade de Lisboa. Só que tem um porém. Essa passagem da vida deles foi onde aconteceu um grande terremoto. Porque em 1755, 80% da cidade de Lisboa veio abaixo. Foi um terremoto com alma e a cidade ficou destruída. Aí graças a esse senhor aqui, ó, que está passando com essa criança, o famoso Marquês de Pombal, ele que conseguiu erguer a cidade novamente. Ele mais 80% da cidade veio abaixo. Pronto, pessoal, aqui a gente foi esculpido e detalhado na própria madeira.
Esses dois espelhos não é vidro, é metal e é um metal prateado, porque do século XVI até o século XVIII aqui no Brasil não tinha vidro, todo espelho era feito de metal. Até já sofreu reforma, fala um pouco da passagem bíblica e da chegada dos holandeses. Essa mesa aqui, ó, em cima é o mármore negro, embaixo é o mármore branco. Você via com os padres limpar os caras, lavar a roupa. Vamos ali que eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês também. Ó, aqui, ó, pode pular de cá que fica melhor. Aqui vocês observam dois braços juntos, tá vendo ali, ó? O braço de baixo que está vestido é o braço de São Francisco e o de cima descoberto o braço de Jesus Cristo. Ali eles estão simbolizando o símbolo franciscano. Qualquer parte do mundo que vocês passarem e dentro de uma igreja vocês se deparar com esses dois braços juntos, é porque é uma ordem ou um convento franciscano. Essa sacristia, gente, ela está sendo considerada uma das sacristias mais bonitas do país, porque ele manteve a arquitetura original. Você vê que o barroco esculpido e detalhado na própria madeira. Vamos aqui, ó. E o que é isso aqui? Isso aqui era o antigo cofre. Não tinha banco na época, então algumas pessoas que viviam aqui guardavam esses cofres aqui. São gavetinhas individuais, tá vendo? Posso abrir? Aí tem alguns tem chave, outras não. Olha isso. Tá vendo? Quem diria que ia ter gaveta ou alguma porta? Gente. Vou deixar assim, depois desfecha. E aqui, pessoal, tá vendo? Aqui você vê, ó, em cima e embaixo é um mármore de Carrara aqui da Itália, em volta a pé da sabão. Antes dos padres irem para a igreja, eles vinham para cá, se preparavam, colocavam água benta aqui dentro e aí ele lavava a mão na primeira torneira, está escrito ali. Antes missa, voltava a segunda torneira após missa. Por que o padre fazia isso? Porque a primeira vez o padre lavava a mão para abençoar e a segunda vez para se purificar. O padre ia ficar o resto do dia dali carregando pecados nas costas. Então se lavava a mão antes e após. Ia para a igreja purificado. Quando voltava para mais carregado do que um caminhão. Aí descarregava novamente. Vai ficar com o pecado que não era dele. Pronto. Não tem explicação. Para finalizar agora, eu vou mostrar para vocês um relógio solar com vista para a maneira de a pessoa sobreviver no dia a dia. Né? Porque o que a gente ganha fica para a gente sobreviver no dia a dia e ajuda o projeto social, né? Ajuda a requerer esses jovens da rua. Né? Por isso que aqui onde vocês não vão ver pedinte, e sim todo mundo trabalhando. Pronto, essa sala que a gente está aqui, aqui funcionou o primeiro curso de teologia do estado de Pernambuco. E a parte de cima funciona a primeira biblioteca. Aí foi transferido para cima. Então os alunos além de morar aqui, ainda hoje estudavam aqui, né? Facetado. Hoje em dia tem que ir a Recife. Mora aqui e estuda em Recife, facetado. Antes era aqui. Vai entrar ali. Por aqui, vamos alunos. Eu vi um relógio solar com vista para o mar. Olha, para a gente volta para fazer. Vocês me perguntar, marca, que hora ele está marcando agora? Eu vou dizer para vocês, a pilha dele está fraca. A pilha dele é o sol. Quando não tem sol, não marca nada. Lá, o Porto de Recife, por trás eu marco o zero, mais adiante o Pino e lá na última ponta a Boa Viagem. As pedras que a gente vê ali no meio do mar e a entrada do porto é artificial. É o farol da barra que serve para orientar a entrada do navio no porto. Aqui é a lavanderia, a garagem, né? Faz parte do convento. Agora eu vou aproveitar a oportunidade e vou fazer uma pergunta aqui ao casal, né? Na opinião de vocês, por que o Recife ele é bonito? Sabe por quê? Aqui, ó, fica uma foto bonita também, ó. Posso tirar de vocês. Lá o Recife e aqui na frente a praia de Olinda. Uma foto bonita também. Posso bater de vocês.